Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado, dia 27 de julho, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. E hoje nós lemos o evangelista São Mateus, no capítulo 13, versículos do 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos no Evangelho de hoje Jesus que conta aos seus esta parábola do joio e do trigo. É comum de Jesus Cristo usar estas parábolas da agricultura, porque é algo conhecido dos seus interlocutores. Talvez para nós seja um pouco difícil de compreendermos, mas o joio, o trigo, são duas plantas muito semelhantes, muito parecidas. Inclusive você pode depois pesquisar na internet, pesquisar no Google o joio e o trigo e verá que quando são colocados uma ao lado da outra, é difícil de distinguir aonde está o trigo, aonde está o joio. Qual a diferença? O joio não produz semente e, portanto, não produz fruto, porque o fruto do trigo é a semente, que depois de moída torna-se a farinha de trigo que nós usamos para fazer os pães, os bolos, tantas outras coisas que usamos a farinha do trigo no nosso dia a dia. Então é isso que Jesus usa para falar então de nós, seres humanos. Ele semeou o trigo no seu campo. No entanto, no meio do trigo cresceu também o joio. O que fazer? Ter a visão apressada que tem os empregados dizendo vamos logo arrancar o joio, para que ele não venha talvez tirar os nutrientes que estão sendo colocados pelo trigo? Ou talvez esta que é a atitude do patrão, não deixa que os dois cresçam juntos, porque no momento oportuno chegará o momento da colheita, no qual então o joio será recolhido no celeiro, o trigo será colocado no fogo. Se Cristo conta esta parábola falando dos seres humanos, quer dizer o quê? Que o trigo são aqueles que de fato procuram no dia a dia viver os ensinamentos da palavra de Deus, viver os ensinamentos do Evangelho, e por isso produzem frutos. Inclusive o próprio Cristo nos fala, não, que reconheceremos os verdadeiros seguidores de Cristo por meio dos frutos que produzirem. Então, quem produz o fruto é quem se aproxima da palavra. Quem, no entanto, não produz este fruto é o joio, que no momento da colheita, no momento do juízo final, será destinado então ao fogo eterno. Mas existe algo muito belo nesta parábola que vai um pouco além dela. Porque o joio não pode se tornar trigo. E aqui a gente tem o limite, então, do exemplo de Jesus Cristo. Mas uma pessoa que vive longe de Deus, que vive como se Deus não existisse, portanto está murcho dentro de si, pode, no entanto, mudar de vida e tornar-se trigo. É por isso que Cristo fala, não arranqueis o joio, porque pode ser que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Esta oportunidade que é dada dia a dia a todos nós, para que possamos viver a conversão, para que possamos viver a mudança de vida. É por isso que então não se deve arrancar logo o joio,
mas deixar com que os dois cresçam, para que aos dois seja dada a oportunidade de produzir frutos. E com isso então vem aquela que é a nossa prece no dia de hoje, que é justamente nos esforçarmos por ser o trigo, que é recolhido no celeiro do Senhor. Nos esforçarmos para que produzamos frutos, frutos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, rezarmos por aqueles que ainda hoje comportam-se como joio, que não produzem frutos, que vivem como se Deus não existisse. E também acolhermos aqueles que vêm ao encontro de Cristo, para que também eles possam produzir os seus frutos. Oremos. Senhor, seja propício a vossos fiéis e benigno multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.